Graça e paz a todos, irmãos. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos capítulo 10, para que a gente possa conhecer qual é a vontade de Deus. Amém. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, quem achou, diga amém. Curva a sua cabeça, você que encontrou. Comece a adorar esse Deus, irmão. Centraliza o seu pensamento nesse Deus. Feche os olhos agora, toda a igreja. Todo mundo concentrado agora. Eleva o pensamento ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus que se revelou pela palavra, pela Bíblia Sagrada. O Deus da nossa salvação, que veio dos judeus, como o próprio Jesus Cristo disse. Nós queremos adorar ao Deus verdadeiro, ao Deus que nos amou de tal maneira que enviou o Filho unigênito, enviou o Verbo que estava no céu e se fez carne para ser revelado, para revelar a vontade do Pai. O Filho, o Salvador, o Messias, Jesus Cristo, que anunciou a salvação, que anunciou o reino de Deus há 2000 anos atrás. Há 2000 anos o teu Filho desceu da glória celestial e veio ao encontro dos pecadores, como nós também, meu Deus, somos pecadores que necessitamos de tão poderosa salvação. Nós estamos aqui reunidos hoje para te adorar, porque o Senhor é o nosso Salvador. Nós te reverenciamos, meu Deus, nós te respeitamos como nosso Pai, como nosso Deus, como soberano que Tu és grandioso, Tu és maravilhoso. Sem o Senhor nós não somos nada. Nós precisamos da Tua luz. Nós precisamos, meu Deus, dos cuidados do Senhor, porque os dias são maus. Só o Senhor quem nos fortalece. O Senhor é a nossa força. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Vem agora, meu Deus. Vem agora nos envolver. Vem agora, meu Pai. Que nós venhamos a experimentar uma comunhão, termos essa percepção espiritual, nosso fortalecimento, porque estamos adorando, porque estamos te buscando em espírito. Que nada nos atrapalhe, Senhor, nessa busca, que nada nos atrapalhe nessa dedicação,
fechamos nossos olhos para te ver, elevamos os nossos sentidos ao Senhor, porque Tu és maravilhoso, Tu és a nossa luz, Deus da nossa salvação, nosso Criador, Criador de todo o universo. O Senhor é digno de toda a honra, o Senhor é digno de toda a glória. Adora esse Deus, igreja. Adora esse Deus, vai dando glória. Vai dando glória, abre a sua boca e dê glória. Abre a sua boca e exalte, diga a Ele, Tu és grande, Tu és maravilhoso. Sem o Senhor nós não temos razão de viver. A nossa vida, meu Pai, foi permitida pelo Senhor para que sejamos transformados. Agradecemos porque fomos alcançados. Agradecemos porque a Tua palavra, meu Deus, chegou até os nossos corações. O Teu amor foi revelado para nós. Toda a igreja diga obrigado, meu Deus, porque fomos alcançados por tão grande salvação, por um amor incondicional. O Senhor, meu Deus, nos amou de tal maneira que enviou o Seu Filho, o Filho unigênito. O amor de Cristo é suficiente para nos salvar. O amor de Cristo, Ele é poderoso, Ele não vai falhar, Ele não vai faltar. Obrigado, meu Deus, por ter nos chamado para a libertação dos nossos pecados, libertação da cegueira, da hipocrisia, de uma vida de aparência. Obrigado, Senhor, porque fomos predestinados, escolhidos, e estamos aqui exercitando a nossa fé, invocando o nome do Senhor para nos salvar. Salva-nos, Senhor. Toda a igreja, salva-nos, Senhor. Senhor das alturas, Senhor dos céus, Todo-Poderoso, maravilhoso, Conselheiro, Sol da Justiça, Príncipe da Paz, não há outro igual a Ti. Obrigado, porque o Senhor despertou-me pela fé, vivificou o meu espírito para as coisas do alto. Agora, meu Deus, eu quero buscar as coisas do Senhor. Eu quero, meu Deus, ser movido pelo Teu poder, para que a Tua vontade se cumpra por mim e através de mim, porque eu vou fazer conforme a Tua palavra. Eu recebo a salvação e vou testemunhar esta salvação. Vou fazer o que eu tenho que fazer com atitude espiritual, um exercício de uma vida cristã para a honra e glória do meu Deus, fazer o que for necessário pela fé, pela palavra, pelo mandamento de Jesus Cristo. Sejamos ativos, vamos agir, vamos fazer, vamos buscar a salvação, e o Espírito de Deus, Ele nos guiará pela nossa fé, pela nossa disposição, crer e se entregar
de todo o coração para servir, para depender desse Deus, o Senhor, meu Pai, nos guiará. O Senhor irá adiante de nós e todos os propósitos de Deus se cumprirão. Todas as promessas se cumprirão. Então, meu Pai, receba agora a homenagem dessa igreja, a adoração. Nós nos curvamos diante do Senhor com todo respeito, com todo temor santo, nos entregamos sem pedir nada. É uma autorrenúncia, é uma entrega, meu Deus, com dependência de Deus, porque somos pobres de espírito. Adoramos e sejamos cheios do Senhor. Só o Senhor agora, independente das circunstâncias, nós invocamos o nome do Senhor, o nosso Deus, o Deus revelado, o Deus da salvação, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Deus que perdoa pecados e sara todas as feridas. Por isso, meu Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos. O Senhor é a nossa sustentação. O Senhor, meu Deus, é aquele que purifica o coração, dando todo o entendimento da verdade, conhecimento da verdade, para uma vida de alto nível moral e espiritual. Estamos aqui, Senhor, porque sentimos a necessidade de receber a Tua luz, a Tua direção, porque isto é indispensável, é fundamental para as nossas vidas. Por isso te agradecemos, porque fazemos parte, fomos chamados pelo Senhor para a união com a igreja de Deus, com a igreja do nosso Senhor Jesus. Perdoa agora, Pai, os meus pecados, os nossos pecados. Curva a sua cabeça agora, igreja, faça silêncio e faça uma confissão sincera dos seus pecados. Pense aí naquele pecado cometido e peça a Deus a salvação desse pecado. Reconheça que você é pecador, que você pecou contra Deus e você está arrependido. Seja sincero. Você sabe que o pecado não agrada a Deus. E nós somos pecadores. Nós somos carentes do perdão, da misericórdia. Por isso Cristo morreu por nós, para a expiação dos nossos pecados, para sofrer um castigo que era nosso e nos justificar diante de Deus, para que houvesse um acerto, uma cobertura. Jesus cobriu todos os pecados. A palavra diz que aquele que crê será salvo, aquele que crê será perdoado. Então nós te pedimos, meu Deus, por Jesus Cristo, pelo teu Filho que é o próprio Deus, é o próprio Senhor. A palavra diz que se com a boca nós confessarmos Jesus Cristo Senhor, Jesus Cristo Jeová,
Jesus Cristo, o eu sou, o Deus que desceu do céu, conforme a palavra, conforme as profecias de Isaías, de Jeremias. Se nós confessamos que tudo isso aconteceu, que Ele ressuscitou dos mortos, o Senhor meu Deus ressuscitou Cristo dos mortos. Se nós confessarmos de coração e crermos para a nossa justificação, crermos para a nossa inocência, com a boca fazemos essa confissão para a salvação. Cremos no Senhor Jesus e não haverá confusão, meu Deus, diz a tua palavra. Todo aquele que confessar, todo aquele que nele crê, não será confundido. Então a igreja está aqui para dizer de todo o coração que Jesus Cristo é o Senhor e ressuscitou dos mortos pelo poder de Deus. Pelo poder do Pai, o Filho ressuscitou e ascendeu aos céus para a nossa justificação. Jesus hoje intercede por nós. Jesus hoje é o nosso advogado fiel, justo. A tua palavra diz isso, meu Deus. A tua palavra diz que Jesus é o advogado diante do Senhor, diante do Pai. O justo, o fiel, para perdoar e nos purificar de toda injustiça pelo sangue de Cristo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e dos pecados e pelos pecados de todo mundo. Então perdoa, meu Deus, perdoa os pecados, porque nós confessamos os nossos pecados. Livra-nos das maldições, quebra as maldições. Satanás não tenha direito sobre as nossas almas. A morte não impere sobre as nossas vidas. Os demônios, eles saiam, as doenças também saiam pelo poder que há em Cristo. O Senhor faça, meu Deus, pela misericórdia, graça e poder, uma obra de libertação aqui nessa noite. Traga os perdidos para esta poderosa salvação, os membros da nossa casa, da nossa família. Nós oramos, meu Pai, pela vida espiritual. Nós oramos pelas coisas do alto, pela vida eterna, pelo nosso nome escrito no livro da vida, Pai, que é o mais importante. Não são as coisas materiais, não são as coisas que se veem, mas são as coisas do céu, são as coisas do espírito, da alma. Essa é a parte imortal, essa é a parte que viverá para uma felicidade eterna ou para uma infelicidade, mas eu creio que será para a felicidade. Eu creio que a minha vida, eu creio que a nossa vida é para a felicidade eterna. Diga glória a Deus. Por isso, meu Deus, nós te pedimos perdão. Por isso nós cremos que temos um Salvador, temos um justificador, temos um advogado diante do Senhor. Então nós te pedimos perdão e salvação. Pedimos ao Senhor purificação de toda injustiça, porque cremos no Salvador. Cristãos pecadores, mas absolvidos.
cristãos pecadores, mas justificados pela fé em Cristo, justificados pela obra expiatória da cruz do Calvário. Toda maldição saia, toda tristeza saia, toda preocupação saia, todo mal que houver, que se levantar contra nós, toda maldição, toda feitiçaria, todo perigo, toda armadilha do inimigo, o Senhor dê livramento agora, o Senhor dê livramento pela nossa fé. Nós invocamos o Teu nome, nós invocamos a Tua salvação, ó Deus maravilhoso, Deus poderoso. Estamos aqui encurvados na Tua presença, estamos aqui numa atitude de fé, meu Deus, nos entregando, invocando e dependendo do Senhor, mas o Deus e Pai do nosso Salvador Jesus Cristo, do nosso Senhor, o Deus de Jacó antes, no Velho Testamento, o Deus de Isaac, o Deus de Elias, mas hoje, na nova aliança, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus. Toda a igreja diga: o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo é o Senhor, o nosso único Deus, e Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o Pai e o Filho, recebam agora a adoração, recebam agora a demonstração da nossa fé, a fé que salva, a fé que agrada a Deus, a fé que crê que Deus existe e abençoa, e cura, e liberta, e protege, e dá vitória. Esse é o nosso Deus. Digam glória a Deus, digam amém. Uma salva de palmas bem forte para esse Deus soberano. Digam glória a Deus, irmãos. Irmãos, nós temos que prosseguir. Olha para mim agora, levante a cabeça, se concentre agora mais ainda. Nós temos que prosseguir, irmãos, na construção dessa salvação, amém? Nós não podemos parar de forma alguma. Se nós já demos o primeiro passo, que foi receber aquilo que Deus ofereceu, se nós tivemos, pela graça de Deus, uma atitude espiritual de aceitar Jesus, agora nós temos que continuar. Nós temos que continuar. Nós temos que construir essa vida cristã. Nós temos que construir essa vida cristã numa caminhada. Digam glória a Deus. A iniciativa, ela tem que persistir todos os dias. Pastor, eu não vou desanimar da minha fé. Diga glória a Deus. Você não pode desistir, irmãos. Vocês não podem desistir da fé. Eu vou continuar, pastor. Eu vou buscar, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Você tem que continuar, irmãos, caminhando. Não pense que Deus vai fazer aquilo que você tem que fazer. O que você tem que fazer, você tem que ter disposição. O Evangelho diz que nós temos que ir e pregar. A manutenção da palavra na nossa boca e no nosso coração depende de quê, pastor? Depende do testemunho.
Nós estamos vendo um povo sendo engolido, por quê? Porque está apático. É um povo que não confessa Jesus. É um povo que não fala que Ele salva. É um povo que não fala que Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, vencendo a morte, vencendo o inferno, vencendo todo o juízo, cumprindo o juízo de Deus que iria recair sobre nós. A igreja ela tem que confiar em Jesus Cristo, mas ela precisa falar das coisas de Deus. É essa atitude que vem, irmãos, depois de uma confissão, depois do crer. Eu aceitei Jesus? Muito bem, e agora? Agora está na hora de agir. Agora está na hora de você fazer o que for necessário de acordo com a vontade de Deus. Qual é a sua intenção? Onde você quer chegar? Todos nós queremos alcançar a salvação plena, amém? Nós estamos aqui, irmãos, não é outro propósito. Pastor, vem na igreja para quê? Se você não vier para exercitar a fé, a sua vinda aqui, irmã, é perda de tempo. Se eu não vier para fazer o que precisa ser feito, pastor, tem que batizar, vamos batizar. Quanto tempo você vai querer mais? Eu vou batizar esse ano, então vamos embora, vamos ver se vai. Não, eu vou esperar mais um aninho. Só que eu estou dizendo que nós temos que fazer o que é necessário o quê? O que é necessário fazer. Eu tenho que começar a praticar a fé. Eu tenho que buscar essa salvação pela prática da palavra. Porque é necessário. Por quê, pastor? Porque é necessário, irmãos. A fé, ela requer a obediência. Para que seja uma fé legítima, eu tenho que ouvir a palavra. A fé, ela vem por ouvir ou não vem? Mas ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Não existe fé para salvar sem o quê? Sem ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Quando você vai para uma igreja, para um movimento religioso, você não está exercitando a fé. Você não está ouvindo a pregação do evangelho, então você está perdendo o quê? Você está perdendo tempo. A igreja é de quê? De movimento? A igreja é de entretenimento? A igreja é de jovem? Não importa. Tem que ter a pregação do evangelho. Tem que ter a pregação do Salvador. Tem que se adorar a Jesus Cristo. A igreja precisa adorar Jesus Cristo. A igreja não precisa inventar um método para atrair pessoas, não. Se as pessoas não forem atraídas pelo nome de Jesus, elas de qualquer forma, por mais que elas enchem o ambiente, isso não vai chegar a lugar, né? É melhor ir para o show de Roberto Carlos, para ir para outro lugar. Amém? Vai para um show, vai para o Rock in Rio, mas não vem para a igreja para ficar aqui buscando coisas que não identifiquem Cristo. Coisas que não identificam Cristo, irmãos, é o que mais tem dentro desses locais chamados de igreja. Mas nós temos que buscar Jesus Cristo, nós temos que buscar a palavra, nós temos que começar a praticar a palavra, porque o tempo está passando. Deus está querendo que a igreja caminhe, Deus quer que a igreja siga em frente, Deus quer que a igreja prossiga. Amém? Mas e aí, pastor, se eu não quiser prosseguir, você vai perder a sua salvação.
se você não der continuidade àquilo que começou, você vai perder a salvação. A palavra diz que aquele que for construir tem que medir o custo da obra, para que comece e não o quê? E não pare. E se parar, será o quê? Que a palavra diz? Envergonhado. A Bíblia diz que a construção da vida cristã é como se fosse uma construção de uma obra literalmente, de um edifício. A pessoa tem que fazer o orçamento do custo de quê? Da obra, para quê? Para ela começar e ir até o fim, até o final. Porque a pior coisa é que tem uma obra que a gente começa e não o quê? E não termina. Fica aquele museu. Tem muita gente que começa a obra e não termina. Por quê, pastor? Porque foi pela emoção, porque foi pelo movimento, porque foi por sugestão das pessoas, mas não conseguiu, mas não foi por uma revelação de Deus. Não foi porque realmente creu, recebeu no coração e confessou de coração: pastor, eu recebi Cristo e eu creio que Cristo é o Salvador, eu creio que Cristo é o Filho de Deus, o Senhor que veio do céu, que ressuscitou dos mortos pelo poder do Pai, e depois Ele ascendeu aos céus para nos justificar de fato e de verdade. E Ele hoje está à direita de Deus, Ele hoje está diante do Pai intercedendo por nós como nosso advogado fiel. A igreja tem que crer nisso, irmãos. Essa é a base da nossa reunião. O motivo da nossa reunião é esse. Quantos se reúnem para adivinhação? Quantos se reúnem para o movimento religioso? Só que não estão caminhando, não estão prosseguindo. Estão andando perdidos e não vão chegar a lugar o quê? Não vão chegar a lugar nenhum. Nós temos que seguir em frente, irmãos. Nós temos que homenagear, pastor, qual é o propósito? Homenagear a Jesus Cristo pelo que Ele é. Homenagear Jesus Cristo pelo que Ele fez. Adorá-lo, diga glória a Deus. Eu tenho que adorar a Deus, eu tenho que adorar a Jesus Cristo. Porque Ele foi revelado. Ele foi revelado. Jesus foi revelado, Deus foi revelado, Deus se revelou para nós, Jesus se revelou para nós, Ele é a nossa salvação, Jesus é a nossa salvação, o nosso Deus e Pai é o Deus da nossa salvação, Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Esse é o motivo de vocês estarem aqui, irmãos. Não é a tradição, não é o costume, não é o externalismo, é para que nós venhamos a colocar o nosso espírito nessa adoração. Tudo que somos, tudo que temos, seja dedicado a Deus. Toda a honra e toda a glória sejam dedicadas ao Senhor, digam glória a Deus. Nós temos que homenagear Jesus Cristo. Jesus disse: Deus é Espírito. Importa que nós o adoremos em espírito. Não é mais o lugar da adoração, mas é a expressão que nós vamos expor nessa adoração. Adoração em espírito e em o quê? Em verdade. Essa adoração é baseada na verdade. Cuidado com a emoção, irmãos. Cuidado com a emoção, cuidado para falar das coisas de Deus sem conhecer. A pior coisa que tem, o que o diabo tem feito, é deixar uma igreja ignorante na emoção, no movimento, no eis que te digo. Eu estou sentindo isso, Deus está falando comigo. Mas será que é Deus mesmo? Porque Deus fala, mas Ele tem um guia. Olha o guia aqui, ó. Quem quer conhecer Jesus, tem que conhecer o quê? Tem que conhecer a palavra.
Pare com esse movimento supersticioso do eis que te digo, das emoções. Tudo que se falar, irmãos, de sonhos e visões do Espírito Santo serão vistos na palavra. Amém? O Espírito Santo, ele tem um propósito, que é ensinar a igreja. O Espírito Santo, ele guia o membro da igreja pela mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque senão você vai caminhar na escuridão. Você vai caminhar numa religiosidade, irmãos. Nós precisamos de orientação para chegarmos onde Deus quer. E o orientador é o próprio Deus, o orientador é Jesus Cristo. Parem de dar ouvido a essas pessoas que falaram, olha, Jesus mandou te dizer. Essas pessoas não sabem nem da vida delas. Ouve o que o pastor vai falar, olha para cá. Essas pessoas não sabem nem da vida delas. Ah, esse pastor gosta de ofender. Esse pastor é um incrédulo. Não, eu estou exaltando a palavra de Deus. Eu estou exaltando, eu estou colocando a fé no lugar devido. Não existe fé, irmãos, estranha. Se a fé for estranha, ela não salva. Quem está entendendo, diga amém. Se a fé for estranha, eu não vou chegar ao propósito de Deus. Eu não vou chegar aonde eu devo chegar. Qual é o intento? Qual é o intento de um cristão? É Cristo. Viver é Cristo. Paulo disse isso. Já não sou eu mais quem vivo, mas Jesus Cristo vive em mim. A vida que eu vivo na carne, agora eu vivo para o Filho de Deus. Amém, irmãos? Cuidado com o seu o quê? Olha para mim. Porque ele é o quê? Ele é enganoso. Quem o conhecer? Por isso que a gente tem que tomar cuidado com a emoção. Tem que tomar cuidado com as canções. Cuidado com as pregações que não falam objetivamente. Cuidado com essas pregações subjetivas. Ah, peraí, mas é pensamento da própria pessoa, não é o pensamento objetivo do Evangelho. A igreja precisa de doutrina. Existe uma igreja ignorante hoje, pastor? Sim, por quê? Porque ela é subjetiva e não gosta de doutrina. É uma igreja que não gosta da palavra. É uma igreja viciada nas mentiras, nas falsas profecias, nas adivinhações, nos propósitos inventados, nas barganhas, naquelas apostas de envelopes. Mas não são pessoas objetivas, irmãos. A vida, para ser vencida, é preciso ser objetivo. Amém? Parem de ficar voando. Pastor, eu preciso da direção de quem? Eu preciso da direção de Deus. Eu tenho que invocar a salvação, o Deus da minha salvação. Eu tenho que depender de Jesus Cristo. O que Jesus Cristo está falando do casamento, irmã? O que Jesus Cristo está falando da educação dos filhos, irmã? O que Jesus Cristo está falando da sua atitude espiritual? Procure saber. E pare de viver essa religião subjetiva. Pare de inventar uma religião. Mas nós temos que ter base. Qual é a base, pastor? A base é o Evangelho. Você não gosta de Bíblia? Então você não vai chegar a lugar nenhum. Você não gosta de ler a palavra para saber o que você tem que fazer? Então você vai ficar caminhando na escuridão. Porque a palavra diz que a Bíblia é a luz. O Evangelho é luz. A palavra é luz para os seus pés. Lâmpada. Sim ou não?
Jesus Cristo disse: eu sou a luz do mundo. Glória a Deus. E por que eu vou ignorar o meu Deus? Por que eu vou ignorar a pregação? Porque os judeus não creram na pregação e a vida deles está enrolada até hoje. Os israelitas não creram na pregação e ficaram rodando 40 anos no deserto. Aí quem não sabe diz assim: o deserto é a escola do Senhor. Mas isso é uma ignorância. Nunca foi escola do Senhor o deserto. O deserto é a escola dos teimosos. O deserto é a escola dos religiosos. O deserto é a escola dos ignorantes. Passar pelo deserto, irmão, muitas vezes nós temos que passar. Agora, viver no deserto é questão de teimosia, é questão de falta de direção, é questão de falta de conhecimento de Deus. São pessoas que não estão aplicando a palavra nas suas vidas. Então elas estão aonde? Elas estão no deserto. Amém? Eu tenho que identificar o meu Deus. Pastor, qual é o meu Deus? Qual é o seu Deus? O da adivinhação? Então você está num Deus estranho. Na verdade, você tem um ídolo. Qual é o seu Deus? É o Deus do dízimo? Então você está enganado. Amém? O seu Deus tem que ser o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse Deus está, irmãos, esclarecido aonde? No Evangelho, na Bíblia. Tudo que esse Deus quer, tudo que esse Deus quer de você, para onde esse Deus quer te levar, para onde esse Deus quer fazer você chegar, está orientado aonde? Está orientado aqui na palavra. Quando você não gosta de Bíblia, você não vai chegar a lugar o quê? Você não vai chegar a lugar nenhum. É isso que eu quero que você entenda hoje. Amém? A palavra diz que Elias chegou num dado momento que ele desafiou os profetas de Baal. Vamos ver qual Deus é o verdadeiro Deus, se é Baal ou se é Deus. Amém? E ele convoca os profetas de Baal para invocar o Deus deles no monte, e depois Elias iria invocar o Deus dele, o Deus de Israel. Amém? A palavra diz que os profetas de Baal ficaram invocando Baal a noite o quê? A noite inteira. Eles fizeram de tudo, eles gritaram. Aí Elias falou: grita mais, porque às vezes Baal está dormindo. Amém? Mas a palavra diz que quando chegou a vez de Elias, Elias invocou o Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de quem? Irmãos, o que o pastor Luiz Fernando quer dizer com isso? Você adora um Deus, mas esse Deus não está de acordo com o quê? Com a história. Nós cremos numa história. Nós cremos num fato que já se passou, irmãos. Glória a Deus. A nossa fé não é no que vai acontecer, mas antes ela é baseada no que já o quê? No que já aconteceu. O que salva, pastor Júnior, não é o que vai acontecer, mas é o que já o quê? É o que já aconteceu. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Para você ser salvo, você tem que confessar Jesus como o quê? Como Senhor. Você tem que confessar Jesus como aquele que Deus ressuscitou da onde? Ressuscitou dos mortos. E que esse Jesus ascendeu aonde? Ascendeu aos céus. Ou seja, nós confessamos no que o quê? No que aconteceu. Para eu ser salvo hoje, eu não preciso ficar invocado com Apocalipse, mas eu tenho que me agarrar com Jesus Cristo. E quando eu me agarro com Jesus Cristo, eu vou ouvir a palavra de Jesus Cristo.
Não são as sensações, não é o movimento religioso, não é o emocionalismo, a luz que apaga, a luz que acende, aquela canção que te deixa emocionada, irmã. Isso só tira você da realidade. Amém? Não adianta, irmãos, nós vivemos numa ilusão. Casamento na ilusão não vai para frente. Criação de filho na ilusão não vai para frente. Tudo tem que ter a direção do Criador. Quando Paulo orientou os Efésios, antes de falar da armadura de Deus, Paulo falou da santidade. Paulo falou de receber o ensinamento de Cristo. Paulo falou da educação dos filhos. Paulo falou da atitude das esposas, dos maridos. Paulo falou que os casais, quando eles estão brigados, as orações deles não sobem até o Senhor. Pode orar, mas Deus não vai ouvir. Por quê? Porque vocês estão brigados. Porque existe contenda na relação. A oração de vocês está interrompida. Então, quando eu sei disso, eu vou fazer o que é necessário para eu me acertar, irmão, para que eu possa chegar onde Deus o quê? Onde Deus quer. Você tem que chegar onde Deus o quê? Onde Deus quer. Não é aonde você quer, irmã. Você tem que chegar onde Deus quer. É onde Deus quer. Tem muita gente que quer chegar em algum lugar, mas eu digo, o bom é você chegar, é você conhecer o lugar que Deus está preparando para você. Deus está preparando um lugar para nós. Jesus disse o quê? Eu irei vos preparar o quê? Lugar, e voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que no lugar onde eu estiver, estejais vós também. Diga glória a Deus. Jesus está preparando o lugar. Glória a Deus. Pastor, eu tenho que confessar esse Cristo como meu Salvador. Eu tenho que clamar pelo nome de Cristo através de toda a orientação do Evangelho, para o meu livramento, para a minha libertação. Eu tenho que responder ao chamado de Jesus, à benevolência de Deus, o amor de Deus para a minha salvação. E isso vem pela palavra. Mas eu não gosto de palavra, pastor. É ruim quando o senhor prega que eu fico com sono, dá vontade de ir embora. O culto do senhor é muito demorado, por isso que eu não gosto dessa igreja. Essa igreja tem pouca música. Essa igreja fica com a luz acesa o tempo todo. Eu gosto daquela que apaga. O senhor bota uma luz vermelha aqui, uma verde aqui, outra ali, começa piscando, apaga a luz, aí vai dar uma sensação. Mas aí, irmão, você se desvia da verdade. Você não consegue receber a fé. Porque a fé só pode ser recebida pela pregação da palavra. Por mais que você não goste, você é obrigado a gostar. Porque não tem outro caminho. O método, a sistemática é essa. Ouvir a palavra para ter o quê? Para ter fé. Conhecer a palavra para ter o quê? Para ter fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Vê se está escrito aí no versículo 17, irmãos. Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo quê? E o ouvir pela palavra de quem? De Deus. Eu preciso de fé para quê, pastor? Para crer. Eu preciso de fé para agradar a quem? Para agradar a Deus. Existe fé sem conhecimento? Existe fé com ignorância? Existe fé baseada em outra palavra? Somente na palavra de quem? Vamos repetir, irmãos? De sorte que a fé é pelo quê? Ouvir. E o ouvir é pelo quê? Pela palavra de Deus. Só tem fé se for pela palavra de quem? Quando alguém fala, eis que te digo, isso é fé? Não, só se for a pregação da palavra de quem? Da palavra de Deus. Eu fui num lugar, pastor, que um pastor não sabia da minha vida, mas revelou tudo.
E você ficou encantadíssimo com isso. Só que essa fé não é a fé salvífica. Você tem que buscar a fé que salva, irmãos. Essa fé, ela só vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de quem? Pela palavra de Deus. Mas ele diz antes, irmãos, ele diz antes aqui, no versículo 10, o seguinte: visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para quê? Versículo 10, repetindo, visto que com o coração se crê para quê? Para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Qual é a confissão, pastor? Versículo 9. Se com sua boca confessares ao Senhor o quê? Você tem que confessar o quem é o Senhor? Que Jesus é Deus. Primeira confissão é essa. É a Ele que nós devemos seguir, irmãos. Amém? É a Cristo que nós devemos seguir. Pastor, eu vou seguir a Jesus Cristo, meu Senhor. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é o Deus encarnado. Jesus Cristo, Ele é o Senhor da glória. Jesus Cristo é o Senhor da vida. Jesus Cristo é Jeová. Isso é fundamental, irmão. Jesus Cristo é o Senhor. E ele diz mais: e em teu coração creres que Deus o ressuscitou da onde? Ressuscitou dos mortos, serás o quê? Serás salvo. Crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, eu tenho que confessar com fervor, de todo o meu coração, com a minha vida, com a minha alma, pelo Espírito Santo, pastor, porque isso não vem de nós, é dom de quem? Você não confessa se não for pelo Espírito Santo. Ninguém pode confessar Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Amém? Cuidado com o engano, irmãos. A salvação, ela está aqui, ela é simples, ela não é complicada. Não se embaraçem com a religião. Olha para cá, por favor. Não se embaraçem com a religião. Não se embaraçem com o sistema religioso, com os templos. Não se embaraçem, nós estamos construindo nosso templo. Só que o templo somos nós, irmãos. Você se envolve com vários tipos de problemas que não te levam a receber a verdadeira fé. Você não ouve com ouvidos espirituais, por isso que você está complicado, por isso que sua vida não anda. Vida amarrada. Quem está entendendo, diga amém. Pastor, eu não estou conseguindo desenvolver a minha vida espiritual. Pastor, eu não estou conseguindo chegar a lugar o quê? Casamento embolado, família embolada, criação de filho embolado. Amém? Vida profissional toda travancada. Você está precisando de quê? De direção. Mas você não acredita nisso. Você não acredita que você precisa de um mentor. Você precisa de uma sabedoria maior para te orientar. Por isso que você não o quê? Você não cresce. Por quê? Porque você não tem orientação, irmão. Porque você não acompanha o desenvolvimento. Eu falo isso tanto dos problemas da vida, quanto na vida espiritual também. Eu não estou misturando, não. Uma coisa são os problemas da vida, que precisam ser entendidos. E a outra coisa é a caminhada. Onde eu quero chegar? Pastor, onde eu quero chegar? Você tem que chegar num estágio agradável a quem? Agradável a Deus. Mas você só vai agradar a Deus não pelo esforço próprio, não por obras de homens,
não por um envelope, não por fazer parte de um grupo de mulheres, mas você só agrada a Deus pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas eu disse que a fé só vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Tem gente que tem fé, mas não ouve a palavra de Deus. É fé? Não. Eu tenho mais fé do que você. Baseado em quê? Baseado em quê? Na burrice? Isso não é fé. Baseado em quê? Na adivinhação, na emoção, nos seus pensamentos, nos sentimentos do seu coração. A Bíblia diz que ele é enganoso. Irmão, coloca as coisas na realidade. Coloca os pés no chão para vocês resolverem a vida de vocês. Coloca os pés no chão. Vamos colocar as cartas na mesa. Desenrola o rolo, como diz, como diz o assembleano, desenrola o rolo. Tem muito enrolo nesse rolo. Tem muito enrolo nesse rolo. Nós precisamos fazer o quê? Desenrolar o rolo para saber qual é o enrolo. Aí quando desenrolar o rolo, aí nós vamos ver os enrolos. Aí depois que colocar os enrolos para fora, aí começa a libertação. Tem muito troço para ser desvendado. Tem muita amarração. Mas eu preciso de quê? Da espada. A espada da palavra de Deus, ela penetra e ela consegue dividir o mal e o quê? Por isso que a Bíblia diz, ela penetra e divide a alma e o quê? Alma e espírito. A alma é o quê? Parte humana, espírito, parte de Deus. Alma, o mal, espírito, o bem. Deus, ele tem que separar o mal de quê? Do bem, mas ele só faz isso pela palavra. A orientação. Eu tenho que aplicar a palavra na minha vida, irmã. Senão vai virar uma religião xoxa. Não tem potência, não tem disposição, não tem mover de Deus, não tem mudança, não tem transformação. Por quê? Porque nem eu me conheço. A gente vive se surpreendendo com a gente mesmo. Como que eu fiz isso? Aí depois você fala assim, eu não queria fazer isso, pastor Júnior. Eu não queria fazer isso, mas eu fiz. O problema nosso, irmão, é que a gente não se o quê? Não se conhece. Para você se conhecer, você tem que dar ouvido a quem? A Jesus Cristo. Você tem que ouvir a palavra de Deus. Você tem que ouvir a palavra de Deus e confessar a palavra de Deus. Confessar com fervor. Jesus Cristo é o Senhor, então Ele reina. Se Ele reina na sua vida, Ele dirige a sua vida. Se Ele dirige a sua vida, você dá ouvido a Ele. Se Ele dirige a sua vida, Ele é o seu guia. Se Ele é o seu guia, o Espírito Santo está com você. Diga glória a Deus. Então você vai chegar onde você quer chegar. Você vai chegar onde você tem que chegar. Pastor, eu creio na palavra de Deus. Eu creio fervorosamente na palavra de Deus. Eu creio que o Espírito Santo, Ele me concedeu essa confissão e essa fé. Deus me concedeu esse dom de crer. Deus me concedeu o dom da fé. Eu também creio. Diga glória a Deus. Para quê? Para que nós estivéssemos aqui. Deus edificou essa congregação. E essa congregação, ela vai aumentar em nome do Senhor Jesus. Porque são pessoas que estão ouvindo, irmãos, a palavra de Deus, e elas têm que se aproximar da palavra de Deus. Se elas querem solução, elas têm que buscar o conhecimento, a orientação da palavra de Deus. Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos, isso é um fato consumado. Essa redenção está consumada. Cristo ressurreto, Cristo glorificado, isso está consumado. Jesus entregue por causa das nossas transgressões e justificação, onde os pecados são tirados. Digam glória a Deus. Isso já aconteceu na cruz do Calvário, irmãos. Jesus morreu e ressuscitou. No túmulo ele ressuscitou.
morreu na cruz e ressuscitou do túmulo. E ascendeu aos céus, foi elevado. Amém? Agora nós temos que o quê, pastor? Nós temos que prosseguir, nós precisamos agir, nós temos que anunciar essa salvação. Olha o que a palavra diz. Porque a Escritura diz, todo aquele, versículo 11 agora, que nele crê não será o quê? Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o quê? Invocar. São pessoas que estão pedindo ajuda. São pessoas que estão pedindo direção, irmã. São pessoas que estão vivendo na dependência de Deus, irmãos. São esses que estão invocando. Pastor, estou invocando para quê? Para me salvar. Estou invocando para quê? Para me guiar. Estou invocando para quê? Para que Ele me oriente. Para que eu saiba o que eu tenho que o quê? O que eu tenho que fazer. Porque eu não vou ficar perdido na minha vida, não. Está escrito o quê? Rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Amém? Você tem que invocar o nome de Jesus Cristo para que você seja o quê? Como, pois, invocarão aquele em quem não quê? Aí está o problema. Você vai para a igreja, mas a igreja não ensina a verdade. Você vai para a igreja, mas você não, ainda que a igreja ensine a verdade, você desconsidera a verdade, você não crê. Ah, eu não gosto daquela igreja lá não, sabe por quê? É muito cansativo. Lá não tem emoção. Na igreja do pastor Luiz Fernando não tem emoção, não tem batismo no Espírito Santo. Não tem língua estranha. Só que aqui você aprende o quê? A ver a verdade. Você aprende a verdade. A palavra, irmãos, ela é uma espada. A palavra, ela não fala o que eu quero, mas ela me mostra o meu estado, ela me mostra o caminho. A palavra, ela não passa por cima de problema, mas ela corta, ela faz uma cirurgia na alma e no espírito, ela separa o joio de quê? O joio do trigo. Nós temos muito joio dentro de nós, mas temos um pouco de trigo. Mas eu preciso da palavra para quê? Para que ela possa purificar mais, depurar, amém? Ela tem que separar, ela tem que me dar o discernimento do que é bom e do que é o quê? O que é ruim para a minha vida. Tem muita gente que não sabe o que é bom nem o que é o quê? Por isso que a vida está o quê? Derrotada. Tem muitas áreas da nossa vida que nós estamos sofrendo. Vida sentimental, amém? Porque nós não sabemos o que é bom e o que é o quê? Falta de discernimento, mas a palavra dá esse discernimento. Então ele diz aqui, todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Como, pois, invocarão aqueles que não creram? É a pergunta que ele faz. Como crerão naquele de quem não ouviram? A pessoa entra na igreja, irmão, primeiro ela pode não crer, segundo ela pode não ouvir porque a igreja não prega a palavra. Essa pessoa vai conseguir chegar a algum lugar? Ela vai poder invocar o nome do Senhor? Não, porque ela não conhece. Ela não sabe qual é a proposta de Deus. Ela não sabe para que Jesus Cristo veio. Ah, não, eu estou buscando Jesus para prosperar financeiramente. Está pedindo algo que não tem nada a ver com o Evangelho. Mas a palavra diz o quê? Aqueles que invocarem o nome do Senhor serão o quê? Serão salvos. Aí diz assim, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? 3 problemas. Não crer, não ouvir e não ter ninguém para pregar. São 3 atitudes que nós temos que fazer que muitas vezes nós não fazemos. Crer, ouvir e pregar. Se eu sei, eu estou testemunhando.
Se eu recebi de Cristo e creio, eu estou testemunhando de todo o meu o quê? Eu estou falando e estou fazendo. Eu recebi e estou fazendo. Então veja bem, como invocarão em quem não creram? Como crerão naqueles em quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como que eu vou exercitar a palavra se eu não estou caminhando na palavra? Quem está entendendo, diga amém. Enviado por quem, irmão? Enviado por quem? Pelo pastor Luiz Fernando? Enviado por Deus. Sabe por que você não consegue progredir? Porque você não vai. Porque você não caminha pela palavra. Porque você não vai aonde Deus te manda o quê? Te manda ir. Aí não acontece o quê? Eu não faço o que eu tenho que fazer. É isso que eu estou querendo chegar, nesse ponto aqui. Então não tem como acontecer o quê? Não vai acontecer o quê? Não vai acontecer nada na sua religião. Sua religião é estática. Sua religião é parada. Você vive num sono da alma. Não tem atividade nas coisas de Deus. Primeiro, repetindo o 14. Como invocarão em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas o quê? Coisas boas. Quando nós estamos falando de coisas boas aqui, estamos se referindo à palavra de quem? A palavra de Deus. A gente não pratica a palavra de Deus, a gente não anuncia a palavra de Deus, a gente não crê na palavra de Deus, a gente não ouve a palavra de Deus. Como que a gente quer que aconteça algo diferente? Nós estamos vindo e voltando para casa e tudo continua o quê? Você não tem testemunho, você não tem transformação, você não vê mudança, nem na sua vida, nem na vida do próximo, porque você recebeu e estacionou. Você, vamos dizer que nem creu, porque se você realmente cresce, você estaria testemunhando, você estaria confessando com a boca, como disse o versículo, ele falou aqui no versículo que 9, se com sua boca confessares ao Senhor Jesus e com teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, haverá uma salvação. Vai acontecer alguma coisa se você confessar de todo o quê? Confessar é o quê, pastor? Atitude. Atitude de quem verdadeiramente crê. São pessoas que estão praticando, são pessoas que estão falando, são pessoas que estão pregando, são pessoas que estão indo, são pessoas que estão tendo atitude. Porque ouviram e o quê? Ouviram e o quê? E creram. Ouviram e receberam fé do Espírito Santo porque creram. Ouviram e agradaram a Deus porque estão indo. Ouviram e agradaram a Jesus porque ouviram o ide. Mas você sabe que tem uma obra para você fazer e você o quê? E você não faz. A obra sua é só dentro da igreja. Você vem e volta para casa, mas você está estacionado. Você não prega, você não ouve, você não crê, você não vai. E está querendo o que mais? Quer ver alguma coisa, irmã? Vai conseguir ver alguma coisa, irmã, desse jeito? Não vai conseguir ver nada. Vocês estão entendendo, irmãos? Vamos caminhando. Aí diz assim: mas nem todos obedecem ao Evangelho. Esse é o problema de não termos resultado. Esse é o problema de uma religião engessada, pastor Júnior.
nem todos o quê? Obedecem o evangelho, ou seja, não creem na pregação. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa o quê? Isaías 53, versículo 1, fala isso aqui, foi de lá que Paulo extraiu isso aqui. Quem creu na nossa pregação? Ninguém. Quem creu na pregação, pastor? De 20, 30, 40 pessoas, 2, 1 ou nenhum. Ninguém aproveitou a palavra de hoje. Por isso que não vai acontecer o quê? Não vai acontecer nada, não tem resultado. Você vai ficar confundido porque você não invocou o nome do Senhor. Você não invocou o nome do Senhor no padrão que Deus ensinou. Confessar com a boca, versículo 9. Confessar com a boca, confessar e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, visto que com o coração se crê para a justiça, ou seja, para a justificação, para receber o aval de Deus, e com a boca se faz confissão para quê? Para a salvação. São pessoas que estão falando, sentindo e falando. Tem gente que só sente, mas não fala. Se não fala, é porque também não sentiu corretamente. Aqui só serve as duas coisas juntos. Confessar com a boca e com o quê? E com o coração. Repetindo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Eu sou justificado quando eu creio de todo o coração. E quando eu falo, quando eu testemunho, eu estou expressando o meu crer. Eu estou mostrando para Deus que verdadeiramente eu creio. Eu não guardei a palavra para mim. Eu tomei posse e eu agi. Eu fiz o que tinha que o quê? O que se tinha que fazer. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aí voltando ao 17, paramos aqui. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Amém? Só que você ouve, mas você não crê, e por isso não acontece o quê? Não acontece nada. Deus não pode mover quem não ouve, Deus não pode mover quem não crê, Deus não pode mover quem não testemunha. Por isso que fica essa religião engessada, onde a gente vem e vai e não acontece o quê? Mas hoje Deus vai mudar essa história. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Pode fechar a Bíblia.